Pessoal, só para ajudar vocês, olha só o que eu achei. Uma estrutura bem básica para vocês entenderem melhor de como irá criar a narrativa de vocês. Porque um texto narrativo, ele precisa ser estruturado da seguinte maneira, certo? Em um texto narrativo, eu vou precisar dos personagens do texto, eu vou precisar do espaço do texto, né, da história, o espaço, e eu vou precisar do tempo, certo? E também do narrador. Já que é um texto narrativo, eu vou precisar de um narrador, seja ele narrador personagem, aquele que participa da história, seja ele o onisciente, que é aquele que sabe de tudo sobre a história, certo? Mas não participa dela. E seja o observador, que ele vai o quê? Relatar os fatos, relatar os fatos em terceira pessoa. Algo que aconteceu com outras pessoas, com outros personagens. Então, vocês precisam entender melhor, certo? Toda essa estrutura básica para começar um texto narrativo. Então, primeira mão, eu vou precisar saber o enredo, né? Que é o encadeamento dos fatos, né, que serão narrados em um texto. Eu vou o quê? Saber primeiro o que eu irei contar, né? Qual história, o que exatamente eu irei contar dentro do meu texto narrativo. Quais são os personagens que eu vou colocar? Então, eu tenho que focar em um texto. Como você já tem aí, né, as imagens, certo? Que vocês irão observar essas imagens, né, dentro desse texto. E observe que já tem o quê? Já tem um menino dentro dessa imagem, que tem lá no diagnóstico de escrita de vocês. Tem o quê? Tem um cachorro, né? E tem uma pipa. Já tem esses personagens, esses elementos e esse personagem que é o menino. Então, vocês vão ficar atentos em saber o quê? Começar o texto de vocês. Em uma introdução de um texto narrativo, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar começar a minha história apontando o quê? Os personagens, primeiramente, o lugar, o tempo, o espaço e os personagens e o que exatamente é aquele personagem, o que é que ele vai fazer dentro da história, certo? Apontando se ele é o personagem principal, né? E colocando, tipo, em um certo dia, estava eu juntamente com a minha pipa e o meu cachorro no terreiro de casa. Aí vocês vão abranger aí, colocando o personagem, colocando o espaço e o tempo. Tipo, certa manhã, saí para passear com o meu cachorro e a minha pipa lá no quintal de casa. Olha aí como eu já coloquei. Já tenho personagens. Se eu sou observador, esse narrador é observador, eu começo dessa forma aqui, como eu dei o exemplo, né? Certo dia, saí para passear com o meu cachorro, minha pipa, no quintal de casa. Eu já o quê? Eu sou o narrador observador, eu estou participando da história. Os personagens é o meu cachorro e a minha pipa, né? Aí onde, né? O local, o espaço, no quintal de casa. Tempo, de manhã, né? Certa manhã, como eu já apontei, ok? Então, deu para vocês entender? Aí já é a minha introdução do meu texto. É dessa forma. Aí, eu vou o quê? Eu posso colocar mais personagens para participar dessa história, certo? Então, a criatividade é de vocês, ok? Então, na minha introdução, eu vou precisar colocar o tempo, certa manhã, em uma bela tarde, em um belo dia,
em uma noite, em um dia ensolarado. São algumas partes que vocês irão começar o texto narrativo de vocês. E depois, apontando o lugar que vocês estão ou que vocês irão, né? E se tiver outros personagens, colocar o que exatamente é esse personagem. O que é que ele faz, certo? Depois é o desenvolvimento, que é o começo da minha história, do conflito, do fato que irá acontecer com os personagens. Aquilo que os personagens irão vivenciar dentro da história. O conflito, certo? E depois vem o clímax, que é o ponto de maior tensão, certo? É onde eu vou levantar exatamente o conflito gerador do texto, que os personagens viveram, quais foram os desafios sofridos por eles, certo? E depois vem o desfecho, que é a conclusão. É a solução do problema, né? Como é que eu posso dizer? Do que exatamente os personagens vivenciaram. Eu vou tentar solucionar o problema, o conflito que os personagens vivenciaram, certo? Eu vou tentar solucionar, ok? Então é isso. É uma estrutura básica de um texto estrutural narrativo, bem importante para que vocês, para que vocês entendam e que isso é super importante para que vocês deem início à produção de vocês. Então, prestem bem atenção, viu, gente?